Amém, amados. Jesus é o nosso Senhor. Obrigado, Senhor, por ter nos dado mais uma oportunidade de estar aqui. Toda vez que temos a oportunidade de ouvir a palavra, de preparar uma mensagem, vemos a misericórdia de Deus insistindo conosco. Deus quer de fato nos tornar vencedores, nos tornar parte dos 144.000, esse número de vencedores, né? Que Deus está querendo alcançar, gerar nesse tempo, em meio de aquele que estamos ainda aqui, vivos na terra. Deus quer amadurecer nossas vidas, Deus quer dar-nos todos os recursos necessários por meio do seu Espírito, da sua palavra, e dar-nos a conhecer aquilo que Ele já de fato nos entregou. Todas as coisas que pertencem à vida, à piedade, nos foram entregues para nós desenvolver a nossa salvação e nosso crescimento espiritual. E nós estamos aqui, meus queridos, não porque somos os melhores, não porque somos os mais santos, mas porque o Senhor nos chamou e o Senhor teve misericórdia de nós. E cada mensagem é a mão de Deus estendendo até nós para nos alcançar e poder nos levantar e encorajar nesse tempo que estamos vivendo, em meio de tempos complicados, tempos difíceis, tempos nos quais os problemas pessoais estão aumentando, mas também as circunstâncias do sistema, do mundo, a situação política, econômica, social está cada vez mais complicado. Deus quer nos despertar a nossa esperança. Nós temos uma esperança de fato para nós reinarmos com o Senhor. E esse é o trabalho que o Senhor está fazendo nesse tempo. E essa palavra desse dia de hoje tem esse propósito. O fato de nós sermos despertados. O Senhor está nos chamando, meus amados. E essa palavra é para nós. Então, por enquanto você está ouvindo essa palavra, não fique desligado. Não fique desligado. Exercite seu espírito, abra seu coração. Ouça essa palavra como da parte do Senhor. E o Senhor vai suprir sua vida para você continuar a sua jornada espiritual. Amém? Então, receba essa palavra como um abastecimento espiritual. Deus quer abastecer você, suprir você espiritualmente para você continuar nessa carreira que o Senhor, quando Ele voltar, nos ache correndo e avançando. Amém? Então, nós estamos aqui desenvolvendo esse livro. Deus está de fato no meio de vós. Nós vamos desenvolver o segundo capítulo dessa mensagem, que é desenvolver os dons espirituais. Amém? Então, nós temos dons espirituais, capacidades espirituais dadas pelo Espírito Santo no dia que nós cremos. Esses dons espirituais foram entregues no dia em que nós fomos regenerados. São dons de vida, estão relacionados com a vida e a natureza que nós recebemos no nosso espírito. Mas o Senhor, assim como Ele quer que nós desenvolvamos a nossa salvação e o nosso crescimento espiritual, isso está muito ligado com nossos dons espirituais. Então, por isso, está muito ligado com a maneira em que nós servimos ao Senhor, servimos aos irmãos e, de fato, quando a vida divina cresce em nós, os dons espirituais também precisam ser desenvolvidos para oferecer um serviço mais espiritual, mais amadurecido, para nós poder edificar e cumprir o propósito do Senhor. Então, os dons espirituais, nós precisamos ver que no capítulo anterior, se nos foi mostrado o assunto do conhecimento e a vida. De fato, Deus quer que nós conheçamos o que Ele quer conosco, mas esse conhecimento não é um conhecimento doutrinário, mas é um conhecimento de vida. Como nós sabemos que a palavra que nós estamos recebendo como conhecimento ou como letra? Porque quando la estamos recebendo como conhecimento de vida, é porque ela começa a mexer conosco. Ela mexe com nossa pessoa, ela mexe com nossa identidade. Ela mexe com o nosso comportamento e a nossa aptitude, a nossa postura. Se a palavra que nós estamos recebendo, ela está de fato tocando a nossa pessoa,
para nós ver qual é a nossa identidade, para nós ver de fato qual é o nosso chamamento, para que o Senhor nos chamou, para que fomos convocados neste tempo, de falar assim: meu irmão, você não está aqui para oferecer sua vida toda a esse mundo. Você não é do pecado, você não é do mundo, você não é das trevas, você é um filho de Deus, você é um sacerdote e você precisa se posicionar e exercer seu sacerdócio. Se isso está mexendo com o nosso caráter, se está mexendo com nossa pessoa, esse comportamento que você está tendo não é o comportamento certo. Deus precisa levar você a um processo de transformação. Você precisa se arrepender do seu comportamento, do seu procedimento. De fato, esse é um conhecimento de vida, porque a palavra, o conhecimento da verdade, precisa mexer com a nossa pessoa e precisa mexer com o nosso comportamento. Então, como sabemos que a palavra que nós estamos recebendo não é uma letra? Porque a nossa vida precisa mudar. A palavra, a revelação que o Senhor nos dá, quando ela nos revela, quando ela muda a nossa pessoa, muda o nosso comportamento, é porque de fato ela vai gerar um arrependimento e vai gerar uma busca. Então, meus amados, tem coisas que Deus consegue mudar em nosso conceito por causa da revelação de um momento a outro. Mas tem coisas em nosso comportamento que são vícios que nós viemos arrastando por muito tempo e não nos está deixando servir ao Senhor da forma certa. Então, para os vícios há um tratamento. Esse tratamento também é o conhecimento da vida. Você precisa se apegar mais à verdade. Você precisa ouvir mais a palavra, porque o que faz a obra de transformação, o que faz a obra de mudar a nossa pessoa, é a revelação, mas é a revelação que ela vem pela palavra de Deus. Então a obra é a obra da fé, e essa obra é feita por meio da palavra do Senhor. Então Deus que está buscando, Deus está querendo mudar a nossa pessoa. Deus está querendo mudar o nosso procedimento. E isso na Bíblia está descrito com as vestes brancas. Nós precisamos preparar as nossas vestes, que são os fatos dos comportamentos, do andar dos filhos de Deus. Então, se o Senhor consegue mudar o nosso interior por causa por causa da revelação, se Deus consegue mudar o nosso coração, mas Deus de fato vai conseguir mudar o nosso comportamento. Se Deus consegue mudar a nossa pessoa, Deus vai conseguir mudar o nosso procedimento. Então, eu quero colocar um exemplo que foi colocado no livro, que é muito importante nós aplicarmos, que é o exemplo da ordem e da autoridade estabelecida por Deus. Eu posso conhecer para que autoridade, né? Para que autoridade de fato? Qual é o propósito dessa ordem? Porque Deus determinou uma ordem de autoridade de Deus, Cristo, homem e mulher na igreja. Porque Deus colocou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores em nosso meio, líderes, pessoas que estão nos perseguindo. Eu posso conhecer muito bem esse conceito, mas na prática eu não estou tirando o proveito e a bênção que essa ordem tem para mim e essa ordem tem para você. Então, qual é o propósito da ordem estabelecida por Deus? Por que Deus colocou pessoas que estão nos perseguindo e nós devemos nos sujeitar a essas pessoas? Irmãos, porque isso é um canal de bênção, é uma via, é uma ordem que Deus estabeleceu para garantir o fluir da vida e suprimento da vida para o crescimento de todos os irmãos. Nós precisamos entender isso. Principalmente os jovens precisam entender que Deus estabeleceu pessoas na sua comunidade, pessoas na sua igreja, que são os pastores, que Deus colocou para o nosso aperfeiçoamento, precisamente para que a palavra não seja uma letra, mas para que a palavra seja vida, e essa palavra
possa mudar a nossa pessoa e o nosso procedimento e o nosso comportamento. Irmão, nós estamos aqui não para brincar. Nós estamos aqui porque nós precisamos ser transformados, precisamos ser mudados, a nossa pessoa precisa mudar a favor do propósito do Senhor e possamos refletir a imagem de Cristo. Então, essa ordem que Deus estabeleceu é para garantir a nossa bênção. Veja isso e repita isso em casa. Essa ordem, esses irmãos, esses líderes que Deus colocou para garantir a nossa bênção e o nosso crescimento. Eu quero ler um versículo que está em 1 de Tessalonicenses, capítulo 1. Oh Senhor Jesus, versículo 12, ele diz: agora vos rogamos. Não sei se o meu falar nesta hora não é um falar de exortar de forma dura a você. O que eu quero falar nesta hora, irmão, é em forma de rogo. Eu estou rogando nesta hora, irmão, vamos sujeitar-nos à autoridade que Deus estabeleceu na obra de Deus e em nossa igreja, em nossa comunidade, onde estamos nos reunindo. Deus estabeleceu essas pessoas. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço, prestem muita atenção, os que trabalham entre vós. Então é muito fácil nós dar valor a muitos líderes que estão em outros lugares, mas nós temos um sério problema de não aceitar, de não valorizar, de não acatar a liderança que o Senhor colocou em nosso meio, as palavras que Deus está falando para a nossa prática atual em nosso contexto. E isso não vai garantir o nosso desenvolvimento dos nossos dons. O desenvolvimento dos nossos dons espirituais vai depender se você e eu estamos acatando, estamos valorizando e apreciando e tendo apreço por aqueles que o Senhor colocou em nosso meio. Então aqui diz, os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Então estamos sendo admoestados, estamos sendo corrigidos, estamos sendo presididos por esses irmãos. ¿Para quê? Para nosso desenvolvimento, para o nosso desenvolvimento dos nossos dons espirituais. Versículo 13 diz: e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam, vivei em paz um com os outros. Então, nós precisamos aceitar, precisamos valorizar e precisamos considerar aqueles que estão trabalhando entre nós e ver com amor a esses irmãos. ¿Por quê? Porque se nós conseguimos viver em uma esfera de paz, em uma esfera de harmonia, isso vai garantir o nosso crescimento pessoal, o nosso desenvolvimento dos nossos dons espirituais, mas também vai garantir a edificação e a prosperidade da nossa localidade, da nossa igreja. Louvado seja o Senhor. Amados, esse é o caminho. Então, por que eu falo do assunto da autoridade, dos dons espirituais? Porque se eu não tenho uma revelação do assunto da autoridade, do assunto da ordem estabelecida por Deus, eu não vou ter a maneira de progredir e de desenvolver o meu dom espiritual. Então não podemos ignorar isso. Não podemos ignorar isso. Eu quero ler um versículo que está em Oséias, que muitos de vocês já conhecem. Oséias, o capítulo 4. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus. Aqui, Oséias capítulo 4, versículo 6. Ele diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, esse conhecimento aqui não é o conhecimento doutrinário, como eu já falei.
é o conhecimento da revelação, aquilo que mexe com nossa pessoa, mexe com nosso caráter e muda nossa pessoa. Então, muitas pessoas estão perecendo espiritualmente, porque de fato não estão dando valor aos princípios, porque les falta conhecimento. Conhecimento de quê? Da revelação dos princípios da palavra, dos princípios espirituais. Irmãos, a Bíblia é uma Bíblia de princípios, e quando falamos de princípios, isso mexe com o nosso caráter. O nosso caráter precisa ser transformado. E isso aqui tem a ver muito com o ministério, porque aqui diz, porque tu sacerdote, que tem a ver com o ministério que estamos exercendo, rejeitaste o conhecimento. Será que você e eu estamos rejeitando o conhecimento? Será que você e eu estamos rejeitando aquilo que o Senhor está falando por meio dos nossos pastores, dos profetas que Deus colocou, nos nossos líderes? Irmão, entenda isso. O seu progresso espiritual, o seu benefício espiritual vai depender de você dar valor ao conhecimento e aos princípios da palavra que Deus está dando por meio desses irmãos. Depois diz, preste muita atenção, também eu te rejeitarei, porque não, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, porque eu me esquecerei dos teus filhos. Então, se nós rejeitamos a um Deus que é santo, as palavras de um Deus que é santo, que Ele dá princípios espirituais, irmãos, nós não vamos poder ter a presença do Senhor nesse sentido, porque Deus é um Deus de princípios. Deus é um Deus de ordem, e Ele anda segundo uma ordem. Aquele que quer vir após do Senhor tem que tomar sua cruz, tem que aplicar os princípios espirituais, tem que se negar a si mesmo. Irmãos, não existe atalhos. Nós precisamos entrar pela porta estreita, ser restringido. Precisamos andar pelo caminho apertado. Não temos liberdade para nós mesmos. Deus, o nosso Deus, não é o Deus das nações, que não tem vontade própria, que não tem princípios, que não tem parâmetros. Nosso Deus é um Deus de princípio, um Deus santo, um Deus justo, um Deus que gosta de fazer as coisas conforme aos princípios estabelecidos para manter uma ordem e poder dar o benefício que de fato nós estamos precisando ter para o nosso crescimento espiritual. Vamos ler outro versículo que mostra que Deus não está querendo que nós sejamos ignorantes. 1 de Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Ele diz, não queremos, aqui está o rogo agora dos apóstolos. Nesse caso, quem escreveu o livro aqui foi Paulo, Silvano e Timóteo. Nessa comunhão desses três servos do Senhor, eles tinham uma preocupação, eles não queriam que os tessalonicenses fossem ignorantes. Aqui diz, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes, com respeito aos que dormem, para não vos entristecer de como os demais que não têm esperança. Então, essa ignorância aqui é a ignorância aos fundamentos espirituais, aos fundamentos da fé. Porque aqui eles estavam sendo abalados por causa das provações, pessoas estavam morrendo. Então, se eu vou morrer, o que vai acontecer comigo? Se eu sou martirizado, o que vai acontecer comigo? Então, é a preocupação dos apóstolos para eles não ficarem ignorantes em quanto aos fundamentos da nossa fé. O Senhor morreu por nós e quem crê nele morre juntamente com ele, mas também é ressuscitado e será ressuscitado naquele dia da ressurreição. E os apóstolos passaram esses princípios espirituais. Mas o que quero dizer aqui em quanto a esse aspecto é que se nós permanecemos ignorantes, sem revelação, o nosso ministério e a nossa fé serão abaladas. Oh Senhor Jesus. Tem outro versículo aqui
que também me pareceu muito forte, que está em Romanos capítulo 11, versículo 25. Ele diz: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte de Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Então não podemos ignorar que no caso aqui que está falando desse contexto real, é o contexto de Israel. Eles foram colocados em pausa. Aqui diz que veio o endurecimento da parte de Israel até que haja entrado a plenitude dos tempos dos gentios. Eles estão endurecidos, eles estão por enquanto em uma pausa em quanto à história divina, porque nós fomos incluídos nessa história, nesse tempo. Quem está escrevendo essa história hoje somos nós. Mas nós não podemos ficar fora por causa do endurecimento do nosso coração. Irmãos, Deus tem sido tão misericordioso conosco, todos os dias, dando-nos palavras, dando-nos mensagem, insistindo conosco, todos os dias, e isso tem sido tão constante, que nós não estamos dando valor. Muitas vezes até pensamos que é algo corriqueiro, algo que já é cotidiano, esse assunto de que outra mensagem e outra palavra. Irmão, é Deus insistindo. Esse tempo vai acabar, já não haverá mais mensagem. E nós não queremos ser aqueles que se lamentem em aqueles dias, dizendo: por que eu não ouvi essas mensagens? Por que eu não prestei atenção a todas essas palavras que o Senhor estava falando por meio de tantos irmãos? Nós precisamos, irmãos, não ignorar esse fato. Não ignore, não sejam ignorantes com relação a isto. O que você está ouvindo, o que você está escutando todo esse tempo é a insistência de Deus querendo que você seja um vencedor. Então, meus queridos, como estamos falando com relação ao assunto aos dons espirituais, Senhor, Jesus está relacionado muito com isso, com o assunto da autoridade, com o assunto dos nossos de nós não ficarmos ignorantes. E no 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, diz: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então não podemos ignorar que os dons espirituais que nós temos foram dados pelo Espírito de Deus. No momento que nós crimos, que fomos regenerados. Não fale assim: eu não tenho dom espiritual. Mentira. Se Deus deu a você a salvação, deu o seu Espírito, Deus de fato entregou dons espirituais. E essas habilidades espirituais, Deus está querendo que você possa desenvolver. Então, para quê e que são os dons espirituais? Eles são um meio para transmitir o crescimento espiritual de todos nós. Primeiramente de nós que vamos exercitar, mas dos outros que vão ser beneficiados do meu exercício espiritual. Então, espiritualmente não podemos ser ignorantes. Versículo 2 diz: sabeis que outrora, quando eras gentios, deixavais conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo erais guiados. Então nós éramos guiados, como outrora éramos guiados por ídolos mudos. Que é um ídolo? O princípio real dos ídolos é que os ídolos defendem a vontade do próprio homem. Ou seja, não importa você quem adore, você pode adorar o que você quiser. Pode ser uma árvore, pode ser um carro, pode ser um trabalho, pode ser uma imagem, mas o importante é que você persista com sua própria vontade.
Então, quando éramos ignorantes, quando tínhamos ídolos mudos, que têm ouvido, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, aí o importante é que esse ídolo era para que ele complacesse a sua própria vontade, ou seja, a sua própria, entre aspas, felicidade. Então tem um salmo, um salmo muito conhecido que eu quero, foi muito rico, a maneira que foi abordado no livro, eu quero desfrutar com vocês hoje. Aqui diz, prestem muita atenção, capítulo 15, versículo 1 diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas a teu nome dá glória. Irmão, isto tem muito significado. Dar glória ao Senhor é reconhecer que só Deus é o único Senhor e que a vontade dele tem que prevalecer. Na história de Babel, Nimrod, ele decidiu exaltar o nome do homem. Por quê? Porque ao exaltar o nome do homem, estava prevalecendo a vontade do próprio homem. Então, aquele que reconheceu que os ídolos não são o caminho para fazer a vontade do Senhor, ele fala: não a nós, Senhor, mas a teu nome dá glória, ou seja, o único que merece glória, respeito, reverência e que tem uma vontade única é o próprio Senhor. Por isso nós oramos: venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita no céu. Então, glorificar o nome do Senhor é aceitar que essa vontade dele é boa, é perfeita e agradável e ela é inegociável. Depois diz: por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Então, irmãos, ainda nós sendo pessoas rebeldes, nós sendo pessoas que se têm colocado em contra da vontade do Senhor, nós temos que reconhecer o amor, a misericórdia e a fidelidade. Deus tem sido misericordioso, mas essa misericórdia tem um limite. Vamos aproveitar esse tempo de misericórdia para aceitar a vontade do Senhor em nossas vidas. Não insista com sua própria vontade, meus queridos. Não insista. Aceitem na sua vida a vontade do Senhor. Eu quero também abrir um parêntese aqui e deixar uma palavra de encorajamento para o próximo ano 2021. Esse ano 2020 foi um ano muito diferente, muito complicado, onde nós vimos tanta coisa que restringiram nossas vidas, a nossa vida de reuniões, Ficamos em casa, todo foi online de fato. Muitas pessoas ficaram cansadas desse modelo. Eu mesmo fiquei cansado, mas sepa algo, meus queridos. Deus não vai fazer algo de balde. Deus não vai fazer algo de balde. Ele tem uma vontade em meio de tudo isso. Ele tem um propósito, Ele tem um desenho, Ele tem algo bom, agradável e perfeito em meio de tudo isso que aconteceu nesse ano. Deus de fato queria ganhar a nossa intimidade, o nosso coração, e ainda temos tempo de fazer isso. E nós precisamos glorificar ao Senhor em meio da circunstância em que estamos, porque nós não dependemos se o futuro, se o ano 2021 vai mudar ou não vai mudar. Pode permanecer igual ou pode empeorar. Segundo as profecias, que todo vai empeorar. Que quando fala em paz e segurança, quando fala que todo está normalizado, há uma segurança econômica, uma segurança social, sanitária, aí é que vai vir destruição repentina, vai vir a vinda do Senhor como um laço. Então, quem esteja preparado, quem esteja apercebido, é aquele que vai ser arrebatado. Então, meus queridos, não dependemos se as circunstâncias externas vão mudar ou não vão mudar para garantir a nossa estabilidade emocional. Nós dependemos da palavra de Deus. Não vou garantir, eu acho que não, que o próximo 2021 vai mudar para bem, eu acho que não.
Mas eu posso garantir algo, que se você se apega à palavra, se você coloca esse cinto da verdade, da palavra, de tudo que Deus está falando nesse tempo, irmão, seu interior vai mudar, você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Porque você vai ter a um Deus real, um Deus verdadeiro, que vai estar com você, suprindo, sustentando, encorajando e abençoando sua vida, não importando a circunstância. Louvado seja o Senhor. Eu vou fechar parênteses aqui. Então depois aqui diz: por que diriam as nações, onde está o Deus dele? No céu está o nosso Deus, e todo faz como lhe agrada. Precisamente as nações, os ignorantes, falam assim: que Deus é esse? Que Deus é esse que somente tem essas pessoas aí, lendo a Bíblia, ouvindo mensagens, se reunindo online, se reunindo aí, escutando mensagem? Que povo é esse? Que Deus é esse? As nações são ignorantes, mas nosso Deus, Ele está nos céus, e todo o que Ele faz como lhe agrada. Ele está fazendo tudo conforme a um plano, porque nosso Deus tem uma vontade. Nosso Deus é um Deus vivo e verdadeiro, e Ele tem um propósito para alcançar. Eu vou ler aqui: prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, mas suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta, tornam-se semelhante a ele os que os fazem, e quanto neles confiam. Então, os que adoram esses deuses falsos, eles se tornam iguais. E nós estamos vivendo em um tempo, meus amados, em que Satanás está querendo que as pessoas tenham essa característica, precisamente para que ainda tendo olhos, não veem. As coisas estão acontecendo nesse mundo, mas as pessoas não conseguem enxergar o que está de trás de toda essa malícia. Todas as coisas estão sendo faladas, as notícias, coisas negativas, mas as pessoas não estão conseguindo ouvir. As pessoas têm nariz, e isso fala do discernimento, mas as pessoas não estão discernindo o que está acontecendo. Mas nosso Deus é um Deus que vê, que ouve, que fala, que cheira, aleluia. E esses sentidos que tem nosso Deus são também os nossos sentidos espirituais, para nós perceber a vontade de Deus, o que Deus está fazendo em nossas vidas, o que Deus está fazendo nesses tempos complicados, e temos a capacidade da parte de Deus para entender e discernir todo o que Ele está fazendo. Louvado seja o Senhor. Que bom é o nosso Deus, que bom é o nosso Deus. Muito bom. Então, vamos avançar. Vamos voltar aqui a 1 Coríntios, capítulo 12, para ir fechando. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Depois aqui diz, amados, que versículo 3 diz: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Então, isto aqui tem a ver com o dom principal que nós temos, que é o dom de falar, de proclamar as virtudes daquele que nos chamou. Então, o principal dom que nós temos é um dom de falar. Ninguém que fala pelo Espírito do Senhor fala anátema, ou afirma anátema a Jesus. Mas pelo menos podemos dizer Senhor Jesus. Jesus é o Senhor, é o nosso Senhor, pelo Espírito Santo. Então esse é o primeiro dom que nós precisamos desenvolver, o exercício do nosso espírito. Amém?
por meio de invocar o nome do Senhor, de não ficar calado, sino começar a exercitar o falar de Deus em nossas vidas. De fato, Deus quer fazer do que nós falamos e do nosso comportamento uma mesma coisa, ou uma coisa só. Deus quer tornar o nosso falar a mesma coisa que está acontecendo com o nosso comportamento. E isso de fato é real. E nós temos esse problema, nós precisamos reconhecer, eu tenho esse problema. Muitas das coisas que eu falo porque é da parte de Deus e é conhecimento de Deus, mas não são reais na minha vida. A grande porcentagem ainda, Deus precisa trabalhar em mim. Mas precisamente isso, Deus está fazendo um processo de coerência. Ele está tornando o nosso falar o próprio também, o nosso comportamento. Ele quer tornar isso. Ele quer fazer um trabalho de coerência para que tudo o que nós falamos seja aquilo que nós estemos experimentando e vivendo. Vou terminar aqui com estes versículos. Oh Senhor Jesus, está em João. Vamos ler aqui para ver qual é o trabalho do Espírito que o Senhor está fazendo neste tempo. Capítulo 14, João capítulo 14, versículo 26 diz: mas o Consolador, aleluia por o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de todo o que vos tenho dito. Então, você vai ver aqui uma escada, né? Você vai ver aqui um patamar. O primeiro patamar é que você precisa ser ensinado e ser lembrado das coisas que o Senhor falou. Então, o Espírito Santo quer te ensinar e quer te lembrar. Se no início ainda não é realidade, fique em paz, fique tranquilo, prossiga, que vai chegar um momento que essa palavra se vai tornar a sua realidade. Agora vamos ler capítulo 15, versículo 26. Preste atenção agora, este aqui é outro patamar. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, ou o Espírito da realidade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Aqui já temos então outro processo. O Senhor já revelou, já deu a conhecer, e agora nos leva a testificar, a ser suas testemunhas. Agora o versículo capítulo 16, o versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da realidade, Ele vos guiará a toda a verdade, ou a toda realidade. Louvado seja o Senhor. Ou seja, já o que você ouviu, o que você aprendeu, o que você está testificando, Deus vai tornar isso. E Deus vai terminar esse processo de coerência. Deus vai tornar isso uma realidade. Deus vai te guiar até que isso se torne a tua realidade. Por isso, meus amados, não desista. Vai chegar um momento que todas essas palavras que você está ouvindo, que você está escutando, essa fé objetiva, se vai tornar sua fé subjetiva e isso se vai tornar real. Deus vai te guiar para você tornar real essas palavras na sua vida. Oh Senhor Jesus, depois aqui diz: porque não falará por si mesmo, mas dirá todo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Aleluia. Então Deus está fazendo um trabalho de coerência. Louvado seja o Senhor. Oh, meus amados, meu tempo acabou, mas eu quero resumir aqui o seguinte: esse mesmo Espírito que nós recebemos nos deu dons. Então, esses três primeiros princípios espirituais que eu expliquei, o assunto da revelação,
o assunto de reconhecer a autoridade e o assunto de tornar real a palavra em nossas vidas, é um processo pelo qual Deus precisa nos passar para que possamos ter um desenvolvimento dos nossos dons espirituais até que possamos chegar à plena maturidade. Se você entra nesse caminho, seus dons, você vai ver que seus dons não são para ministérios particulares. Seu dom é para o único ministério, porque se foram ainda, aunque os dons, eles são diversos, essa diversidade não é para gerar diversidade de ministérios, todos divididos, todos separados, não é para isso. Essa diversidade é para complemento, não para divisão. Então essa diversidade é para exercer o único ministério que é a edificação do corpo de Cristo. E essa diversidade de dons que Deus nos entregou é para o único corpo no qual você e eu somos membros desse corpo. Louvado seja o Senhor. Então, meus amados, seja encorajado. O Senhor está chamando você. O Senhor está convocando você. Deus de fato está em meio de vós. Deus está fazendo uma obra em meio de vós, em meio de todo esse contexto atual. Não fique desencorajado. Você é necessário e importante neste tempo. E Deus está precisando que você possa perseverar e continuar. Não desista. Continue sua carreira. Se você parou, se você ficou postrado, se levanta, se lava com o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo e vamos prosseguir. Se o Senhor nos achar perseverantes, correndo, avançando, ainda em meio da nossa dificuldade, você e eu vamos ser vencedores. Amém? Louvado seja o Senhor. Deus abençoe suas vidas, Deus abençoe seus lares, Deus abençoe esse próximo 2021, que ainda que muita coisa não mude, ou até possa empeorar, nosso interior e nossa pessoa, nosso caráter, possa mudar e possa ser transformado para a glória e a honra do nosso Senhor. Amém. Amamos muito vocês. Deus abençoe.